Oi, olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estiver assistindo, à tarde, boa tarde. Então falei sobre tempo, né? Falei de tempo? Então tempo é o estado momentâneo da atmosfera, pode mudar várias vezes ao dia e depende de alguns fatores. Só relembrando. Ei, vocês que aí estão, vê se tentam me entender. Clima e tempo é diferente, um é rápido até frequente, vê se dá pra perceber. Clima é um conjunto de observações do tempo, se determina em vários anos, e de que depende o tempo, temperatura, umidade do ar, a pressão e o vento e a chuva. Baixinho mesmo, né, para vocês? Ok? Então, e o clima? O clima, ele é o conjunto de observações do tempo que se determina em vários anos de estudo. Tá certo? Então, o clima está atrelado ao tempo e o tempo ao clima, mas não chegam a ser sinônimos. Então, o clima ele precisa daqueles fatores do tempo, ele necessita deles para se estabelecer, e mais alguns fatores. Vamos lá. Quais seriam esses fatores? Já que clima é o conjunto de observação do tempo, ou de observações do tempo. Esses fatores seriam altitude. O que é altitude? A distância vertical em relação ao nível do mar. Como assim, professor? Assim, a partir do nível do mar, que é zero, o nível do mar é zero, aí vai subindo, vai estabelecendo a altitude. O lugar mais alto do planeta, então ela vai de 0 até 4.848 metros de altitude. O lugar mais alto do planeta é o Monte Everest, lá no topo da cordilheira, né, cordilheira moderna do ponto de vista geológico do Himalaia. Então o relevo positivo, ou seja, acima do nível do mar, vai de 0 a 8.848 metros. Imagina, mais de 8 km para cima é alto, muito alto. Então isso é altitude. Então, quanto mais alto, mais frio e menor a quantidade de oxigênio. Por isso chama-se a rarefeito. Maior a pressão do ar sobre a superfície. Eu disse, professor, como é que é maior a pressão do ar se tem pouco ar lá em cima? Quando eu falo alto, estou me referindo, evidentemente e exclusivamente, a oxigênio. É pouco oxigênio, só que tem outro tipo de... Quando a gente fala gases, são muitos gases aqui na atmosfera. O oxigênio só contribui com 21%, estão lembrados, né? Ok? Então é a pressão desses gases sobre a superfície terrestre. Isso que a gente chama de pressão atmosférica, né? Então quanto mais alto você sobe, certo? Maior a pressão atmosférica, certo? E menor a quantidade de oxigênio. Por isso o oxigênio é rarefeito. Esse nome não é nem muito bom, rarefeito. Porque falar ar, a gente fala só oxigênio, mas ar seria os gases, né? Então são muitos. Então, a altitude, né? Por exemplo, está no clima tropical, que tem que ser quente, por natureza, ali, junto à linha do Equador. Mas você está a 4.000 metros de altitude, em cima da Cordilheira dos Andes, aí vai ser frio. Chega até a criar neve, um clima tropical. Então é o fator altitude se impondo em cima dos outros fatores que determinam o clima. Outro é a latitude. Quanto mais você se afasta do Equador, claro, se não estiver indo em altas montanhas, né, a latitude vai ficando mais frio. Quanto mais você se aproxima dos polos, mais frio fica. Quanto mais você se aproxima dos trópicos, trópico de Câncer e Capricórnio, mais frio fica. Quanto mais você se aproxima dos círculos polares, seja Ártico ou Antártico, mais frio fica. Então a latitude, que é a distância medida em grau de qualquer ponto da Terra em relação
A linha do Equador, ela também é um fator que influencia no clima, certo? Claro que vai depender de alguns fatores locais também, né? Por exemplo, o Ceará é quente, mas se você estiver em cima peraí que eu vou lembrar o nome da Serra da Guaramiranga, de Guaramiranga, evidentemente lá vai ser bem mais frio, porque o fator altitude influencia, né? Com relação à latitude, quanto mais você se distancia dessa linha do Equador, já que a gente está próximo à linha do Equador, vai ficando mais frio, né? Em regra, em maioria. Pronto. Aí eu tenho os verdadeiros rios dentro do mar, que são as correntes marítimas. As correntes marítimas, certo? Aí eu tenho, além das correntes marítimas que levam água fria para lugares quentes e águas quentes para lugares frios, eu tenho a continentalidade, que é a falta da influência do mar, e eu tenho uma influência do mar que eu vou chamar de maritimidade, os lugares mais próximos. Quando a gente fala mar, a gente está falando no geral, mar e oceano, né? Então, quanto mais perto do oceano, a tendência é ter uma umidade maior, que faça mais vento, então aquele clima vai ser mais ameno, porque a maritimidade vai influenciar no clima, assim como a continentalidade, que é a falta da influência do mar. E claro, as massas de ar. No Brasil, a gente tem a atuação principalmente de 5 massas de ar. Essa é a massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental e a massa polar atlântica. Depois eu falo mais sobre elas, certo? Vamos para a música. Eu já falei que clima e tempo é diferente, que esse tempo é um estado momentâneo da atmosfera, é aquilo que se espera e que altera os subtipos do clima. A altitude é o fator que influencia a latitude, que varia correntes marítimas, e esse mar que também influencia. Mas se você não tem ele, logo falta sem tirar. Se você não tem ele, logo falta sem tirar. Clima vai variar, é tropical, temperado, glacial, norte e sul com subtipos pra tudo ficar legal. Clima vai variar, é tropical, temperado, glacial, norte e sul com subtipos pra tudo ficar legal. Norte e sul com subtipos pra tudo ficar legal. Ok? Isso. Então falei aí, né? Claro. Então, nós vamos ter 3 grandes macroclimas no planeta. Quais são eles? O tropical ou intertropical, certo? Eu tenho o temperado norte e o temperado sul. E eu tenho polar norte, polar sul ou glacial ártico e antártico. Polar norte, glacial ártico, polar sul, glacial antártico. Esses climas, eles vão ser definidos exatamente, eles vão ser influenciados exatamente por esses fatores que influenciam o clima, que eu acabei de cantar. Altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas e as massas de ar. Tá certo? Por exemplo, no Brasil, nós temos o clima tropical como predominância, mas abaixo do trópico de Capricórnio não é mais tropical, é clima temperado sul ou subtropical. Então o Brasil ele tem em maioria clima tropical e abaixo do trópico de Capricórnio subtropical. Mas o Brasil ele é tão grande, é o 5º maior país do mundo, 8,5 milhões de quilômetros de extensão, certo? Que ele, claro e evidentemente, que ele vai apresentar variações mesmo no clima tropical. Se você pegar do trópico de Câncer para o trópico de Capricórnio, eu tenho uma grande variação de clima dentro do clima tropical.
O clima tropical vai do Câncer ao Capricórnio. Tudo essa é a zona intertropical, que é a zona quente, chamado quente. Claro, que quanto mais você se distanciar ali do Equador, chegando perto do Câncer ou do Capricórnio, certo? Vai ter as variações por conta da latitude, que eu expliquei para vocês. Você vai até, o Capricórnio é 23 graus e 27 minutos, e o Câncer também, só que um é norte e outro é sul de latitude. Então, quanto mais você se aproxima desses trópicos, certo? A temperatura vai ficando mais amena. Aí, se tiver o fator latitude, se tiver no mar, né? Se estiver dentro do continente, ou seja, longe do mar, né? E além de tudo, dependendo das condições das aproximações das massas de ar, você vai ter uma diferenciação desse clima. Por exemplo, só para a gente entender o que eu estou querendo dizer. O Brasil, ele tem clima tropical, como eu falei. O Brasil, se você reparar, ele é muito grande, né? Então ele é recortado pela linha do Equador, ali na região norte. Então uma parte do Brasil está no hemisfério norte, certo? A grande parte do Brasil está no hemisfério sul. Uma parte do Brasil está abaixo do trópico de Capricórnio, portanto não tem clima tropical, certo? Variando ali 90-92% do Brasil está em clima tropical. O restante é que estaria em clima subtropical ou temperado sul, tá? Uma partezinha do Brasil está no tropical norte, no clima tropical norte. Só que como o tropical norte está junto com o sul, tropical sul e tropical norte seria a mesma coisa. Então, mas o Brasil é recortado ali pela linha do Equador, né? Como eu já disse para vocês, uma parte lá daquela região lá de Roraima, se você tiver lá e ligar a torneira, fechar, né? Ligar a torneira ali na pia, depois desligar, deixar a pia encher, aí você tirar aquela rolinha, a água vai girar ao contrário do que gira aqui pra gente. Ela vai fazer um redemoinho, aqui faz um redemoinhozinho assim, né? Lá vai fazer um redemoinhozinho ao contrário, tá? Então, é curioso, esse é o efeito Coriolis que influencia diretamente na navegação e nas correntes marítimas, que é um dos fatores que influencia o clima, tá? Então vamos pegar o Brasil. Nessa parte do Brasil que está na região do Equador, principalmente naquela parte da Amazônia, eu teria um clima chamado tropical equatorial, certo? E eu ainda posso subdividi-lo, certo? Se eu pegar naquela parte ali onde está São Paulo, tá? Que está em cima da Serra do Mar da Mantiqueira, aquela região ali entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, certo? Eu tenho um tropical de altitude, que é as áreas mais altas no geral do relevo brasileiro. Aí você tem uns picos, tipo Neblina, Trinquinho de Massa também são altos. Mas naquela região lá já vou ter o tropical de altitude. Na região do litoral, onde está Fortaleza, eu tenho um tropical litorâneo ou tropical atlântico. Tá? E, por exemplo, o que diferencia nós aqui, que estamos mais ou menos numa latitude próxima de Manaus, porque Manaus está encravada na floresta, não tem mar. Ou seja, ele vai sofrer o efeito da continentalidade e da própria floresta. Aqui ninguém tem nenhuma floresta de grande porte, certo? Em Fortaleza, nós temos apenas, né, já que também o semiárido, a caatinga, ela não chega até nós. Nós já temos uma vegetação litorânea, assim, certo? A presença de mangues aqui nas nossas regiões, claro que já foram bastante devastadas. A vegetação em si já foi devastada para a construção das ruas, né? Dos prédios, das casas, dos edifícios, de um modo geral, certo? Então a gente não tem mais a presença da vegetação, tá? Mas a gente tem a presença do mar, o que vai diferenciar a gente está bem próximo ao Equador, portanto seria clima tropical equatorial, mas como nós temos a presença do mar, isso já modifica a questão do nosso clima, ele passaria a ser tropical atlântico, certo? E por aí vai. Certo, tropical no interior do nosso país é diferente do tropical da região do litoral. Tá certo? Tem suas peculiaridades. Tá? E o Brasil, um país exatamente por ser grande, tem uma música aqui, eu vou cantar a música, tá? Isso.
ventilador tá em cima de mim. Música dos climas do Brasil, bora lá. Um belo dia resolvi viajar pelo Brasil, esse país tropical. Na Amazônia senti muito calor, porque o clima é equatorial. Semiárido, clima do Ceará, e altitude no sudeste e tal. E o Atlântico tem na beira-mar, e no sul tem subtropical. Isso. Então, deu para entender aí? Não. Vamos? De novo? Um belo dia resolvi viajar pelo Brasil, esse país tropical. Na Amazônia senti muito calor, porque o clima é equatorial. Semiárido, clima do Ceará, de altitude no sudeste e tal. E no Atlântico tem na beira-mar, e no sul tem subtropical. Isso. Pronto. Então, o Brasil ele vai ser, claro e evidentemente, ele vai sofrer com esses fatores que modificam o clima, tropical ou subtropical. Sabe, por exemplo, lá no sul você tem já uma projeção das estações mais bem definidas, estações do ano mais bem definidas do que você percebe no clima tropical. E nas serras catarinenses, por exemplo, por ser serra, por ser região de altitude, vai até nevar, tá? Então, esses são os fatores que influenciam o clima, certo? Então, eu tenho, por exemplo, tropical semiárido, tropical equatorial, tropical úmido, tropical atlântico, tropical de altitude, e eu posso subdividir ainda tudo isso, tá? E, claro, e evidentemente, como eu disse, tem as massas de ar que influenciam o clima. Por exemplo, tem uma massa de ar que influencia demais aquela região amazônica, que é a massa equatorial continental. Equatorial porque é região do Equador, C porque é continente. Então, M é C. M de massa, E de equatorial, C de continental. Certo? Então, ela tem uma grande, vamos dizer assim, ela tem uma grande cumplicidade com a própria questão do local, daquela região amazônica, onde existe uma interação muito grande entre relevo, água, vegetação e clima. Então ela atua de forma bem incisiva na formação e manutenção daquele clima equatorial, tropical equatorial. Na floresta amazônica, a maior floresta equatorial do planeta. Aqui influenciando demais no Nordeste, certo? E, claro, interagindo com a convergência intertropical, né, que traz chuva aqui para nós, e sendo parte disso também, nós temos a massa equatorial atlântica, essa que vem do Atlântico. Se ela vem do Atlântico, ela vai trazer mais umidade. Lembrando que a continental, por conta da floresta, ela também é úmida. Ela é quente e úmida. A massa equatorial atlântica, que vem do Atlântico, ela é quente e úmida. Quente porque está em região equatorial. Estando em região equatorial é quente. Então, massa equatorial atlântica. Então, ela influencia principalmente o Nordeste. Aqui no nosso Ceará também é influenciado por essa zona de convergência intertropical e também da massa equatorial atlântica. Eu tenho, vendo aquela região ali do Chaco, do Paraguai, e influencia, mas não tão fortemente como as outras, certo? E ela tem uma peculiaridade, ela como vem do continente, ela é seca, ela não é úmida, mas ela é quente, porque ser de clima tropical. Então ela é quente e seca, certo? E ela vai influenciar aquela área ali do centro-oeste, formando inclusive o cerrado, dando suporte para o cerrado, influencia um pouquinho do sul e o sudeste do Brasil, né? A massa que a gente chama de massa MTC, massa tropical continental. Aí eu tenho uma que vem do Atlântico, que também é tropical, também da região dos trópicos, certo? Lembrando que os ventos, eles influenciam demais o clima, evidentemente, e tem uns ventos que sopram da região dos trópicos para o Equador, que são chamados ventos alísios,
certo? Aí eu tenho a massa tropical atlântica, quer dizer, ela vem do Atlântico, então ela vem quente e úmida, porque vem do Atlântico, ela vai influenciar boa parte do território brasileiro, entre eles o sul, o sudeste e parte do nordeste. Ela pode ter uma penetração e chegar, inclusive, até naquelas regiões ali próximas à Amazônia, e claro, vai chegar na região do Cerrado também, certo? Aí eu tenho uma massa que é a única massa que não é de clima tropical, que as outras, MEA, MEC, MTC e MTA, elas são de clima tropical. Mas a massa polar atlântica é a única que influencia o clima do Brasil e ela não é de clima tropical, certo? Então ela vem lá da região da Patagônia e claro, ela não vai, como ela vem das regiões frias, ela vai ser uma massa fria, ela não vai ser quente. Ela vai ser fria, mas como ela vem do Atlântico, ela é úmida. Então vai ser fria e úmida. Você sabe que as águas do Atlântico também, elas esfriam, né, naquelas regiões. Então ela vai ser fria e úmida e vai influenciar o clima do Brasil. Então, contando todos esses fatores, o Brasil vai ter seus subtipos climáticos. Isso acontece com os demais países de extensão, né? Alguns países são muito pequenos, basicamente não tem variação, são pequenininhos demais, certo? Luxemburgo é só praticamente uma cidade, então o clima dele não vai ter muita variação, vai ser aquele temperado mais próximo ali às regiões mais frias da Europa. E o clima, e o país com extensões territoriais grandes, como os Estados Unidos, que tem um clima, né, tem clima temperado, mas tem a parte do continente, aquelas partes das planícies orientais, tem a parte dos planaltos ali também, das regiões leste, e a própria influência do Atlântico na região leste, a influência do Pacífico na região oeste, a formação das montanhas rochosas, aí vem a altitude influenciando o clima, né? E você vê também que algumas partes deles estão em áreas tropicais, assim, já vem mais para cá do Trópico de Câncer, tá abaixo ali, certo? Então você vai ter uma variação maior, claro, nos países de grande extensão, certo? Por conta dessas variações do clima, que se dá exatamente por conta desses fatores que eu cantei aí, que influenciam o clima. Ok? Certo. Eu queria falar Isso. Eu queria falar de alguns fatores de alguns, digamos assim, fenômenos que influenciam o clima. Por exemplo, existe um fenômeno de superaquecimento das águas do Pacífico Sul que acaba, segundo os meteorologistas, influenciando, certo, o nosso clima. Seria o El Niño. Como ele chega no período de dezembro, e dezembro lembra Natal, certo? Quer dizer que é a chegada do menino Jesus. Aí por isso que ele recebe o nome de O Menino. El Niño, em espanhol, quer dizer O Menino. Certo? Tem gente que contesta essa influência do El Niño sobre, por exemplo, a seca do Nordeste, ou uma seca prolongada no Nordeste, ou uma seca mais amena se ele não se fortalecer, esse fenômeno de superaquecimento da água do Pacífico, né? Você sabe quando a água ela aquece o ar que está próximo a ela, que vai subir, certo? Fazendo com que os ventos soprem, se ela aquecer muito, os ventos soprem do continente, vai preencher esse espaço que ficou vazio. E isso pode influenciar, inclusive, muita gente concorda, que é a questão da própria quadra chuvosa nordestina. E outra é Laninha, né, que é o contrário do El Niño. Laninha quer dizer menina, tá? Hoje em dia nós temos também, e muito forte, e é uma coisa bastante interessante, a evolução das estações meteorológicas. Hoje em dia, você conta nas estações meteorológicas, antigamente só aqueles, você pegava mais a previsão dos fenômenos locais. Hoje em dia você tem uma interligação, uma globalização dos dados meteorológicos.
Então você tem uma série de equipamentos tecnológicos, já que a tecnologia evoluiu para o lado da meteorologia. Então você tem uma série de inventos tecnológicos que ajudam, né, na previsão do tempo, que é fundamental para diversas atividades, entre elas a agricultura, do tempo que vai, claro, ajudar a definir o clima, certo? Então, por exemplo, eu tenho as estações rudimentares, as estações já, digamos assim, tecnologicamente avançadas, com os equipamentos modernos, certo? Além disso, eles contam com balões, certo? Com boias oceânicas, certo? Com imagens de satélites, certo? Com a interpretação dessas informações, com tradutores, para que, já que as informações são trocadas de países para países simultaneamente, em tempo real, certo? Então, claro que cada país com sua língua, então tem um tradutor instantâneo dessas informações, certo? E nós temos uma Organização Mundial de Meteorologia, certo? Então, o que está acontecendo no mundo está sendo, a todo instante, sendo trocadas essas informações das questões climáticas, das questões da mudança do tempo, de um tufão que está indo não sei para onde, que está perdendo força, que está ganhando força, está em direção, se mudou a direção, né? Os satélites lá em cima, geoestacionários, ou aqueles satélites que ficam em órbita apenas do Polo Norte, nos divulgam informações de lugares longínquos e de difícil acesso. Então essa tecnologia, ela melhorou muito a questão da interpretação dos fenômenos meteorológicos e dos fenômenos climáticos. Ou seja, essa tecnologia ela chegou nas áreas, né, da informação ligada ao tempo atmosférico, estudado pela meteorologia, e das condições climáticas de cada lugar, estudadas pela climatologia. Ok? É claro que a insolação e as condições do solo vão dar condições para a formação das vegetações, dos grandes biomas, né, que com as suas devastações, o clima, o tempo vai reagir, certo? As massas de ar vão reagir, né, por conta de toda essa deformação vegetal do planeta realizada pela ação antrópica. Tá certo? Então o clima ele é fundamental para a formação vegetal, assim como o solo. O clima tem a ver, claro, com a quantidade de sol recebida pelo planeta, né? O clima vai ter a ver com a quantidade de sol, de raios solares devolvidos para o espaço, pelo planeta, e aqueles absorvidos pelo planeta, que vai modificar diretamente o efeito estufa e, claro, influenciar diretamente nessa coisa que tem nos preocupado, certo? Muito nesse século XXI e para os próximos séculos, para gerações futuras, que é a própria questão, evidentemente, do aquecimento global. Tá certo? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Isso.